Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a estarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Profeta menor, dos menores, né? Conta aí, 3 livros antes de Mateus. Encontraremos Ageu. Diz a palavra no capítulo 2 de Ageu. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não tem mais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e terra e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Pai, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, te damos graças, porque até aqui não faltou a tua misericórdia sobre nós. Te louvamos porque o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Bendizemos pelas obras das tuas mãos, e com grande obra o Senhor
realizou pelas nossas almas. Senhor, por isso nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos salvou. O Senhor remiu as nossas vidas através deste grande projeto concluído na cruz do Calvário. E a nossa esperança, Pai, é que a Tua volta, ela ocorrerá. E nós queremos que Teu Espírito a cada dia nos convença de toda a realidade que há em nós, do nosso pecado, ó Deus, das nossas condições, nós possamos a cada dia ser moldados pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai Santo, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Profeta Ageu, um profeta que iniciou o seu ministério. A Bíblia não relata diretamente como surgiu, de onde surgiu, mas Deus chamou, Deus começou a usar, Deus usou no período pós o retorno da Babilônia. E muito interessante que o povo havia sofrido um período de servidão, de cativeiro na Babilônia. 70 anos se passaram e Deus cumpriu com a promessa em libertar o povo. E o povo, debaixo de uma ordem de Deus para a reconstrução da cidade, do templo, de toda a necessidade de reforma que estava sendo necessária. Mas Deus, na sua fidelidade, estava cumprindo com toda a sua promessa. É neste tempo que Deus usa este profeta para levantar o ânimo do povo, porque o povo tinha saído do cativeiro babilônico, mas quando deveria se preocupar com a reconstrução da casa do Senhor, se ateve em preocupar com as suas casas, as suas necessidades pessoais. É interessante que nesse texto ele vai fazer a comparação de um primeiro templo, que é o templo de Salomão, que Salomão construiu ao Senhor. E que podemos pontuar, conforme diz, a construção muito gloriosa, muito bonita, majestosa deste templo, onde foi ornamentado com ouro, prata, bronze, madeiras preciosíssimas, pedras preciosas. E este templo, ele foi tomado, destruído, ele foi tomado a sua riqueza, quando Babilônia tomou
quando tomou cativo toda a estrutura de Israel. Mas é de se pensar que agora eles estavam retornando de um cativo que durou 70 anos, e eles precisavam agora restaurar tudo aquilo que havia perdido. E nesta palavra, o profeta Ageu traz em memória a uma condição que eles haviam vivido, conforme Esdras, no capítulo 3, vai mencionar toda a alegria e tristeza que eles estavam, se misturavam, o choro deles. Alguns choravam de alegria, outros de tristeza, em ver a condição deste templo, tão pequeno, tão inferior, em comparação àqueles que haviam vivido no tempo, que o templo que Salomão havia construído, eles haviam visto. E aqueles que saíram para o cativo, ainda criança, ainda adolescente, alguns daqueles estavam voltando. E diante desta construção, eles desanimaram. Por colocar o coração nos interesses pessoais, deixando as coisas de Deus, deixando a construção da casa de Deus para segundo plano. E outra, por se ater até mesmo a condição inferior em ver aquela construção. E o profeta, ele vai dizer assim: quem há entre vós, versículo 3, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Não é nada. Esta casa que está sendo construída, vocês que viram a primeira casa, é muito inferior a esta casa. Aos seus olhos, não é nada, não é nada. Aos seus olhos, não se compara. A questão era que aqueles que estavam diante desta proposta de reforma, de reconstrução, eles estavam vendo com os olhos humanos, com as projeções humanas, mas Deus estava mostrando ao profeta Ageu de que na missão que Deus estabeleceu para a salvação do homem em Jesus, agora esse templo que estava sendo construído ou reconstruído, essa segunda, o texto em si, ele não vai expressar, vai falar a última casa, mas de imediato, esse segundo templo, porque esse templo ele foi construído nesse tempo, mas depois, um pouco antes de Jesus, ele foi reformado e acrescentado, ampliado, um pátio.
por Herodes o Grande. Mas, conclusão, o mesmo templo. Mas a glória deste, o texto vai concluir que muito maior. Muito maior. E é interessante também que Ageu ele traz o conselho ao povo a levantar a cabeça, posicionar para esse trabalho, estando debaixo de uma conformidade, ou seja, uma força que Deus iria honrar. Porque a ponto de lembrar ao povo a condição de que Deus esteve com o povo quando saíste do Egito, o Espírito do Senhor habitando no meio do povo. Talvez aquele povo estava desanimado, já não sentia a ação devido às suas condições, não sentia a presença de Deus no agir da sua instrumentalidade para aquela construção, para aquele trabalho. E Ageu, ele traz ao povo ânimo, uma palavra de ânimo. A mensagem desse texto, ela desperta um olhar das nossas vidas para o texto. Porque Deus é um Deus de aliança? É. Deus sempre lembrou ao povo de uma aliança que ele fez lá com Abraão, com Isaac e Jacó. O povo sempre lembrava ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O povo não esquecia disso. Mas Deus, neste momento, estava restabelecendo na mente do povo, não simplesmente uma construção de um templo, mas Deus estava acendendo na mente do povo, não uma luz para aquela ocasião, aquele momento, mas era um tempo profético. Talvez o povo pudesse pensar assim: a construção desse templo para esse tempo, para termos uma referência simplesmente de um Deus que nós adoramos. Mas era muito mais do que isso. Era muito mais do que isso. E ele vai dizer assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué. Zorobabel era um príncipe, era conotado governador, né? E Josué, somos sacerdote. É interessante que também a palavra, ela traz desde o contexto político ao contexto religioso, mas não simplesmente, mas também ao povo. Todo o povo está convocado, está sendo estimulado, está sendo gerado dentro de si a compreensão da necessidade de lançar as mãos no trabalho, de abraçar essa causa.
E aí ele vai dizer as promessas, dizendo assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus. Talvez pudesse pensar assim: vai ser amanhã, vai ser daqui a um ano. Mas olha a palavra do Senhor dizendo: daqui a pouco farei tremer os céus, e a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Nota que quando Salomão consagrou o templo construído, a Bíblia descreve que uma nuvem da glória de Deus enchia o templo. A presença de Deus, tipificada ali na nuvem da sua glória. Talvez de imediato, aqueles que ouviam a palavra de Ageu, lembrava daquele momento. Mas Ageu estava falando de algo glorioso. Ageu estava falando de algo que os olhos dos homens iriam ver. Não só os olhos ver, mas alguém iria tocar nele. Não nesta glória sentir, nesta glória tocar, mas muito mais do que isso. Essa glória iria chamar alguém, Lázaro, e mesmo morto, ouviria a voz de quem chamou. Porque a palavra profética, a convocação de Ageu, quando o texto diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez. Projeta o texto aí, Hebreus 12, 26. Hebreus 12, 26. Diz aí: ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Deixa que eu leio, acho que diz assim, 12, 26. A voz do qual moveu estão a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também os céus. Hebreus, quando fala de um sacerdote eterno, quando fala de um sacrifício eterno, o escritor de Hebreus retrata aquele que não só moveu a terra, mas também os céus também foi impactado com a ação que fez se cumprir. Por isso, Deus estava falando através do profeta Ageu, dizendo assim: farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Mas nota que
Deus ele estabeleceu as coisas palpável, o templo. Deus estabeleceu a pessoa do sacerdote, do sumo sacerdote. Mas tudo isso era sombra daquilo que ele viria realizar. Porque naquele templo, um dia iria se manifestar o remidor da nossa alma. E nota que uma ocasião, Jesus ele observava, ele chegou no templo. Olha a profecia de Ageu. Ou seja, o Simeão ele esperava a profecia de Deus, de que viria o remidor. Ele sabia que Deus seria fiel naquilo que havia prometido. E quando levaram Jesus para ser apresentado, conforme o cumprimento da lei, ele tomou Jesus dos braços e pôde dizer: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Porque ali se concluía a glória da última casa. A glória da última casa era o próprio Deus encarnado. Já não era aquela nuvem que enchia o templo da glória de Deus lá em Salomão, mas a presença do Deus encarnado. Em ocasião, ele estava observando quem é que trazia as ofertas. E havia pessoas que, por certo, até esperava que alguém observasse eles lançarem a sua oferta. Talvez em pensar que alguém pudesse ver assim, a quantidade de oferta que ele está dando, isso mostra o quanto ele é santo. E Jesus observava outro entregando, depositando a oferta, e veio uma viúva e colocou umas moedinhas. E Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha, ela deu a melhor oferta. Ela deu a melhor oferta. Ela deu de tudo que ela tinha, tudo que ela tinha. Era o próprio Deus, a presença de Deus naquela última casa, observando os corações, a mente do homem. Mas foi neste tempo do seu ministério que ele chegou, e o próprio Deus, que pôde avaliar a sinceridade e a verdade do coração, mas o próprio Deus se irou com as condições que muitos vendiam animais para oferta, sacrifício, cereais, que vendia no templo, e ele expulsou estes do templo, porque aquele lugar era casa dele.
casa de oração, era casa de adoração, mas ele não estava com esse propósito. O que o profeta Ageu falou lá era tão somente um prenúncio daquilo que Deus faria para o resgate do homem. Em ocasião, esse templo, essa segunda casa, eles estavam admirados, os discípulos admirados das pedras, do glamour, da grandeza desse pequeno templo. Mas ele falou assim: olha, não ficará pedra sobre pedras que não seja derribada. 70 anos depois, ou melhor, no ano 70 depois de Cristo, esse templo, esta última casa, ela foi lançada por terra, ela foi destruída. Mas o propósito de Deus era apresentar, desde aos grandes religiosos, desde aos pequenos, desde aos poderosos, aos humildes, que Ele se importou com as nossas vidas, que Ele se empenhou para um projeto que nem eu e nem você, nenhum de nós, não contribuímos para isso. Foi Ele que quis estabelecer esse projeto, e Ele enviou o seu Filho. O seu Filho, Ele veio e se manifestou a este mundo. Qual o propósito? Para fazer na sua vida, para fazer na nossa vida um templo para a morada de Deus. Ele ensinou no templo. Nota que quando ele expulsou os vendilhões lá do templo, trouxeram coxos, aleijados, para ele curar. Quantos puderam ver a sua glória? Mas é este que no diálogo com uma mulher, e ela dizia: é lá em Jerusalém que devo adorar o Senhor? Ou aqui em Gerizim? Jesus falou assim: a hora vem e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O templo já não mais existe. Deus quer fazer morada. Há um templo dentro de cada um de nós, e Deus quer fazer morada. É esse templo que hoje nós precisamos fazer uma reflexão em nós, porque todo o propósito de Deus era concretizar um templo dentro do coração do homem. Isso foi realizado. Mas a palavra hoje, ela traz uma aplicação de que eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso construir a cada dia mais este templo para a morada do Senhor. Como está a minha dedicação a este templo? Como eu tenho me levado à oração, à leitura da palavra, à renúncia? Como você tem feito isso? Porque hoje Deus quer habitar no coração do homem.
Deus quer transformar o coração do homem. Às vezes as pessoas se apegam a trabalho humano, a apresentação humana, e às vezes o coração está longe de Deus. Deus quer reconstruir. Deus quer restabelecer. Deus quer nos levar a sair da acomodação. Desde o estar na casa do Senhor, a uma vida, uma prática, o dia a dia com o Senhor, Deus quer dar sempre a nós uma forma de vida pautada na palavra. Evangelho é isso. Evangelho não é simplesmente reunião. Isso pode ser resultado da operação dele, de uma vida transformada. Mas Evangelho é poder de Deus para transformar o homem. Aquele povo, ele se viu diante de um conselho que Ageu trouxe de Deus. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Foi nesse tempo, foi nesse ministério, que no último dia da festa, Jesus, tomando a palavra, disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Foi nessa última casa. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar, Ele quer te levar a um grau maior. Porque o propósito dele é que nós cresçamos na graça e no conhecimento dele, no conhecimento da sua graça. A glória da segunda casa, da última casa. É interessante que pessoas colocam nas suas construções, coloca talvez um tema de alguma mensagem, mas desviando o propósito do que está na mente de Deus. Tem uma casa e vou construir uma segunda, eu vou colocar essa placa lá, a glória da segunda casa. Não é isso que a Bíblia quis mostrar quanto a esse texto. A palavra de Deus, Ageu quis mostrar que nesta casa, nesta última casa, o Salvador, o Redentor, o nosso Remitor, ele iria entrar, porque a presença de Deus ia ser visível naquele templo, naquela última casa. Não estava conotado até porque o templo era, essa última casa era inferior. Mas a palavra que dizia, estão vendo esse templo? Raquítico, pequeno, humilde diante do que Salomão construiu. Neste o seu Salvador vai chegar, vai entrar. Neste ele vai ensinar. Neste ele vai exortar. Neste o próprio Deus encarnado vai
se apresentar. Mas não só se apresentar, mas escatologicamente, Deus, Ele falou sobre a sua volta, usando a destruição desta última casa, daquilo que se tratava da construção da sua estrutura. E a nossa esperança é essa, é a esperança na sua volta. Nós aguardamos, e quando nós vemos a profecia se cumprindo, sendo tão verdadeira, o que nos resta agora? Porque aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele falou que a glória desta última seria maior. E quando essa glória veio, Ele prometeu que Ele voltará. Como você está concernente à volta de Jesus? Como está a sua vida? Como está a nossa vida concernente à vinda do nosso Salvador e Remedor? Talvez hoje é uma oportunidade, talvez seja só hoje. Talvez Deus limite a sua oportunidade. A nossa vida, ela se encerra tão logo. Talvez a sua vida não é um templo propriamente como Deus quer que seja. Mas nessa noite Deus quer fazer da sua vida um templo do Espírito Santo. Deus quer habitar como aqueles que viram o próprio Jesus entrando naquela última casa. Hoje Ele quer entrar no seu coração. Hoje Ele quer fazer morada na sua vida. E é o Espírito Santo de Deus que provoca em nós uma sensibilidade de reconhecer a necessidade que temos, que você tem, da presença desse Deus na sua vida. Abra o seu coração. Abra o seu coração, porque essa promessa da glória da última casa, ela está de pé. Deus pode mudar a sua vida da morte para a vida. Deus pode mudar a sua vida da tristeza para a alegria. Quantas pessoas que não tinham uma esperança, desprezados, mas quando foram a Jesus, Jesus deu esperança a eles. Lembra dos samaritanos? De início, na construção do templo, os samaritanos não estavam aceitos para ajudar a reconstruir, porque eles se levantaram contra, eles articularam politicamente. Mas nota que quando já não no templo, mas quando esta glória iniciou o seu ministério, quando Jesus iniciou o seu ministério, aonde que ele se estendeu? Aonde ele iniciou? Lá
na terra de Zebulon, lá dentre Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Agora, esta glória, ela estava abrangente, e ela é abrangente a sua vida. É só você abrir o seu coração, é só você abrir a sua alma para Jesus. Ele quer salvar, Ele quer libertar a sua vida. Viva isso. Vamos cantar.